Muito bem, muito bem. Vamos aqui dar início à nossa série de posts da semana e a gente vai falar sobre resultados expressivos e duradouros. Como que a gente consegue resultados expressivos de verdade e duradouros dentro da empresa? Vamos lá, primeiro passo, resultado expressivo. Primeiro de tudo, a gente, é claro, a gente tem que saber aonde está o nosso problema, certo? Como a gente sempre fala, a gente tem que saber quais que são os nossos problemas. Quem são os nossos inimigos da produtividade? Murir, murar e mudar, né? Primeiro, não ter condição suficiente para processo, ou seja, eu preciso de uma ferramenta, não tenho, eu preciso ter um treinamento, eu não tenho, né? Condição insuficiente para processo. Depois, as incertezas, né? As incertezas, aonde que está a ferramenta? Está aqui do lado, aqui na minha mão, aqui, ou está lá emprestada para não sei quem lá, porque o Yoshida pegou emprestado e não devolveu, né? Então, isso são as grandes incertezas que a gente tem no processo. E depois as pequenas não, mas depois os desperdícios, né? O que a gente está mais acostumado aí, os 7 desperdícios, né? Deslocamento, estoque e tal, aquilo que a gente já está mais acostumado a fazer. Mas esses são os 3 inimigos da produtividade. Então, como que a gente começa a fazer esse ataque, né? O que que a gente tem que enxergar? Tem que enxergar primeiro, aquilo primeiro que mais incomoda a gente, né? O Muri, a gente é condição insuficiente, então se a condição é insuficiente, vai ter ruptura, né? Eu vou estar produzindo aí, por um acaso, tem que fazer uma manutenção e a ferramenta, o Yoshida levou, né? Sumiu, nem o Yoshida levou, já não existe mais a E não ferramenta, lembro onde deixei ainda. não sabe onde está. Então é uma grande ruptura que vai ter, vai ficar parado mesmo. Essa é a grande característica, ou seja, não tem padrão nenhum. Depois, as incertezas, né? Ah, onde que está? Está aqui, está lá longe, né? A ferramenta está aqui, está lá longe. São incertezas, né? Qual é o objeto que eu tenho que usar? Qual que é a ferramenta que eu tenho que usar? Qual a sequência de operações que eu tenho que fazer? Se isso não está muito claro para quem está fazendo, gera incerteza e vão gerar variações na minha produção, né? Então, esses dois a gente não tem padrão, não existe padrão. Aí depois, quando a gente tem só o mudar, né, só o murar, né, só o murar, que é só a parte de desperdício, a gente já existe um padrão, existe desperdício, mas já existe um padrão. Por quê? Porque se o operador tem que dar 20 passos para um lado para fazer a operação, depois mais 20 passos para o outro para voltar a fazer a operação 1, ele sempre vai fazer isso, é 20 para um lado e 20 para o outro, 20 para um lado e 20 para o outro. É claro que se eu juntar as operações, ele dá meio passo para um lado e meio passo para o outro, eu já resolvo esse problema, eu tenho uma grande redução do desperdício, mas o padrão já existe um padrão. E na hora que eu consigo eliminar os desperdícios, é claro que eu tenho um bom ganho de produtividade. Então, primeiro de tudo, sequência e a gente atacar os nossos inimigos. Aí depois a gente tem que multiplicar isso, não é, Yoshida? Como é que faz? Exatamente, Borgomoni. Porque eu enxerguei prioridade, etc., mas um ponto importante, quando cada pessoa consegue fazer X de trabalho, quando nós, né, se somos 1.000 pessoas, juntamos 1.000 pessoas, não vai sair 1.000 X de resultado, pode sair 5.000, 10.000, 20.000 X pela organização, pela força do time. Então, time com mindset forte, que enxerga os problemas e atua junto, né, coordenadamente, gera, né, esses resultados realmente expressivos. Saber, né, fazer cada pessoa entender esses 3 Mus, entender que essa força é a força do time e eliminar os egos que estão no meio do ambiente e conseguir que realmente todo mundo confie um no outro para gerar esse resultado 5, 10, 20 vezes melhor, né, faz parte, né, de conseguir esse resultado expressivo. Exatamente isso. Então, é extremamente importante a gente saber os nossos inimigos e depois multiplicar isso dentro da empresa vai tornar o resultado expressivo de verdade, mesmo que cada pessoa faça só um pouquinho, tenha lá 0, qualquer coisa de resultado, mas isso multiplicado pelas pessoas todas da nossa empresa vai gerar um resultado expressivo sem dúvida nenhuma. E aí, vou lembrando que no próximo dia 10 de dezembro a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional. Totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para estar junto com a gente, tem que fazer a inscrição. Então,
tem aí para vocês um link, aí vocês vão ser direcionados para a nossa landing page, e você lá com nome, e-mail, telefone está inscrito, e no dia 10 a gente vai estar junto das 9 da manhã às 13 horas. E de aquecimento, para a gente começar a aquecer esse nosso workshop, na quarta-feira, conhecido como Depois de Amanhã, a gente começa a nossa série de lives, né? Então, na nossa série de lives, a gente vai estar recebendo aqui o Michael, que vai fazer uma live especial com a gente. O Michael, que mora lá no México, é brasileiro, mora lá no México, né? Está expatriado, ele é responsável por toda a parte comercial da Metal One, uma empresa ligada, comercial e financeira da Metal One, uma empresa ligada ao grupo Mitsubishi, né? Que faz a parte de aço do grupo Mitsubishi. Então ele vai estar com a gente batendo um papo super bacana. E depois, na quinta-feira, a gente recebe o Alessandri, né? O Alessandri que trabalha na Canserve, que é uma empresa de softwares, né? Que também faz melhorias, mas dentro dos softwares, e a gente faz, né, no processo como um todo. Então, também vai ser um papo super bacana. Então, esteja com a gente, vamos junto nessas lives, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, não perde mais tempo, se inscreve lá, e a gente vai estar junto tanto nas lives quanto no workshop, tá certo? Imensa gratidão, e amanhã a gente volta com mais conteúdo. Até mais, tchau, Até tchau. mais, gratidão. Tchau, tchau.